Oi, pessoal! Hoje a gente vai dar uma olhada em 3 ações que estão entre as que pagam os maiores e mais consistentes dividendos da Bolsa. Mas tem um detalhe aqui. Mais importante do que saber o nome das ações é entender o sistema por trás da escolha delas. É um método que ignora o ruído, a fofoca do mercado e foca só naquilo que no fim do dia realmente importa. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Todo mundo que investe sonha com aquele momento em que o dinheiro trabalha sozinho, gerando renda com dividendos. Mas será que existe um atalho? Uma receita de bolo para chegar lá? A resposta talvez não seja tão simples, mas com certeza é muito mais poderosa. Bom, vamos começar por um ponto que muita gente acredita. A ideia de que, para ganhar bons dividendos, é só escolher um setor seguro, daqueles que nunca param. E qual é o primeiro que vem na cabeça? Setor elétrico, claro. É essencial, tem receita previsível, parece a aposta mais segura do mundo, né? Esse pensamento é super comum. A lógica até faz sentido. Energia, saneamento são vistos como porto seguro dos dividendos. O problema é que um setor inteiro ser bom não quer dizer que todas as empresas ali dentro são iguais. Tem dezenas de elétricas na bolsa. Algumas são sim máquinas de pagar dividendos, já outras nem tanto. E para a gente testar essa ideia, vamos pegar um exemplo bem famoso, a CEMIG. Ela está lá no coração de um dos setores mais amados pelos investidores. Se a teoria do setor bom fosse uma lei, a CEMIG deveria ser uma escolha tranquila, de olhos fechados. Mas, na prática, a história é um pouco mais cheia de curvas. Olha só essa diferença de performance. Nos últimos 12 meses, enquanto o Ibovespa decolou mais de 30%, as ações da CEMIG andaram de lado, subindo só 5%. Isso já acende um alerta, né? Pertencer a um setor queridinho não foi garantia de acompanhar a alta do mercado. E quando a gente olha os resultados mais de perto, a coisa fica ainda mais instável. A empresa veio de um segundo trimestre ótimo, lucro crescendo 17%, tudo lindo. Aí, logo depois, veio um terceiro trimestre que o mercado chamou de decepcionante. Uma queda de 63% no resultado de geração e transmissão. Essa montanha-russa, claro, deixou muito analista de cabelo em pé. Então, o que aconteceu aqui, basicamente, foi o seguinte. A empresa vendeu em contrato mais energia do que ela mesma conseguiu gerar. E para honrar esses contratos, o que ela teve que fazer? Comprar energia no mercado à vista, onde o preço é muito mais salgado. Isso acabou comendo uma parte do resultado e mostrou uma fragilidade que, olhando só para o setor, ninguém enxerga. E essa pergunta é o pulo do gato. Se não dá para confiar cegamente nem na reputação de uma empresa gigante, nem na fama de um setor inteiro, em que a gente confia? A resposta é trocar a opinião, o achismo, por um processo, um sistema. É aqui que entra essa ideia da máquina de dividendos. O objetivo não é ser um gênio que adivinha qual empresa vai bombar. É simplesmente aplicar um sistema com filtros matemáticos bem claros. É uma estratégia que tira a emoção da jogada e foca só nos dados que historicamente mostraram que funcionam. E o processo é bem rigoroso. Primeiro, o básico. Tem que ter liquidez, senão nem entra na análise. Segundo, e óbvio, dividendo vem de lucro. Se a empresa deu prejuízo, tá fora. Terceiro, a gente busca consistência. O lucro tem que ter crescido nos últimos anos. E por último, das que sobram, a gente classifica pelas que pagaram os maiores dividendos de forma ponderada, ou seja, dando mais peso para os pagamentos recentes, e não só uma foto do último ano. E olha que genial isso! Mesmo com aquele trimestre ruim, com as notícias negativas, a CEMIG passou em todos os filtros do sistema. Os fundamentos dela, quando a gente olha a foto maior, de longo prazo, são tão sólidos que ela continua ali no topo do ranking. Isso prova que um resultado ruim isolado não define a qualidade da empresa inteira. Agora a gente vai ver como esse sistema consegue achar umas verdadeiras joias escondidas, aquelas que o mercado, que adora uma história, muitas vezes deixa de lado. As próximas 2 empresas, à primeira vista, parecem cheias de problema, mas o sistema enxerga outra coisa. Esse número aí na tela, menos 8,5%. Essa foi a performance da nossa próxima empresa nos últimos 12 meses. Uma queda feia, ainda mais num ano em que a bolsa subiu bem. A reação de muita gente seria: tô fora. Mas o sistema nos obriga a perguntar: tá, mas e o resto? E a resposta tá aqui. Estamos falando da Valid. A ação caiu, os resultados de curto prazo não foram bons por causa da concorrência, mas olha só,
Ela passa nos filtros essenciais. O lucro vem crescendo nos últimos 3 anos, ela distribui uma fatia saudável desse lucro e o dividend yield ponderado dela é de mais de 10%. O sistema ignora o pânico e foca no fundamento. A nossa terceira empresa é a BB Seguridade, e a história em volta dela também não é das mais animadoras. O agronegócio, que é super importante para ela, deu uma baqueada. O lucro dela sofre quando os juros caem. E ainda tem aquela dúvida sobre o contrato dela com o Banco do Brasil lá na frente. São riscos claros que estão na mesa. Mas, de novo, o sistema fala mais alto que as manchetes. A BB Seguridade distribui impressionantes 94% do lucro para os acionistas. O lucro dela cresce de forma consistente, parece um reloginho. E o rendimento ponderado de dividendos é de quase 10%. Ela está na lista porque os números e não a narrativa dizem que ela merece. Agora, um ponto fundamental. Ter um sistema desses para achar boas ações é excelente, mas isso é só uma parte da jornada de construir patrimônio. Nenhuma estratégia, por melhor que seja, pode ser a única aposta de uma carteira de investimentos. Aquela frase famosa do Buffett resume tudo, né? A primeira missão de uma carteira de investimentos bem montada é proteger o capital. O crescimento vem depois. E a melhor ferramenta que a gente tem para se proteger é, sem dúvida, a diversificação. Uma boa filosofia de investimento nunca coloca todos os ovos na mesma cesta. Mesmo os maiores especialistas em bolsa brasileira, quando montam a carteira dos clientes, espalham o dinheiro, um pouco em ações lá fora, um pouco em imóveis, um pouco em renda fixa, porque o Brasil pode subir 40% num ano, mas também pode cair 15% no outro. A diversificação ajuda a suavizar esses solavancos. E o resultado disso, no longo prazo, é impressionante. Este gráfico mostra bem. Uma carteira diversificada, ao longo de um bom tempo, poderia transformar R$100 mil em mais de 2 milhões. Um investimento muito concentrado, no mesmo período, teria rendido menos da metade. O caminho do sucesso passa por uma boa alocação. E assim a gente chega na grande lição de toda essa análise. Seja para escolher uma ação, seja para montar a carteira inteira, o princípio que funciona é o mesmo. É isso que é um investimento sistemático. É parar de se perguntar o que eu acho que vai acontecer e começar a perguntar o que o meu sistema indica. É trocar a intuição pela disciplina, o processo pela previsão. E os casos da CEMIG, da Velad e da BB Seguridade provam isso perfeitamente. Onde a análise emocional só enxergava o problema de curto prazo, o sistema viu a força do fundamento de longo prazo. Ele achou valor onde a maioria só via risco. Por quê? Porque ele olhou para os dados e não para o drama do momento. E para fechar, fica essa reflexão. Vale a pena parar e pensar. As decisões de investimento que estão sendo tomadas, elas seguem um sistema consistente, testado, ou são mais guiadas pela história do momento, pela notícia quente, pelo sentimento geral? A resposta para essa pergunta pode ser a chave de tudo no longo prazo.